Na aula de hoje vamos continuar a aula passada, falando da competência 2, fazendo uma revisão geral da competência 2, que é tudo envolvendo a parte de geometria, né? Vou começar na aula de hoje falando sobre geometria espacial, em especial a parte de poliedros, onde dentro da parte de poliedros vamos ver a relação de Euler e a soma dos ângulos das faces, né? Quando a gente fala sobre poliedros, né, o nome edro representa a relação das faces. Nós temos que gônodos são lados, edros são faces. Então, quando a gente fala sobre poliedros, são as várias faces dentro de uma figura espacial, beleza? Bem, então nós temos aqui, para definirmos a geometria espacial, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na diferença entre dois planos, né? Então, só existe geometria espacial a partir do momento que a gente cria a dimensão altura. Porque comprimento e largura a gente vê na geometria plana, na geometria espacial a gente tem justamente a altura diferenciando, né? Então, aqui eu tenho um plano alfa e um plano beta, e aqui eu vou determinar duas figuras distintas, vou representar duas figuras, né? Então, vou botar uma piramidal, uma estrutura piramidal, para a gente fazer um comentário, né, sobre... Em um plano está pontiforme e no outro está com duas faces idênticas, né? No plano de cima e no plano de baixo. Então nós temos aqui que essa estrutura pontiforme, né? Essas figuras com ponta, elas são comuns tanto na parte piramidal quanto cônica. Então cônes e pirâmides que possuem justamente a parte pontiforme num determinado plano, né? E no outro plano justamente uma figura, né, com comprimento e largura. A partir do momento que a gente tem um prisma, por exemplo, ou um cilindro, aí não, aí já é diferente. Aqui, ó, vou botar aqui um prisma de base quadrada. Então a gente tem aqui, ó, não precisa ficar perfeito, é só para que a gente possa representar, né? Então aqui, independente da estrutura que a gente esteja trabalhando, a gente vai falar inicialmente sobre vértices, faces e arestas. Diferentemente, quando a gente tem uma figura espacial que representa um sólido de revolução, no caso cilindros, cônes e esferas, a gente não cria essa relação de vértice, face e aresta da relação de Euler. Então, nós temos aqui que os vértices, justamente essas pontas, né? Então, aqui nós temos os vértices. Nós temos que cada linha poligonal agora representa uma aresta, né? E, obviamente, que ao fecharmos um polígono a partir das arestas, nós temos aqui a representação das faces. Bem, todas as estruturas e fórmulas que nós formos trabalhar sempre são pertinentes a poliedros que são convexos. Qual é a diferença de um poliedro convexo para um não convexo? Lá na geometria plana, a gente falou sobre a diferença de um polígono convexo e um polígono não convexo. Então aqui, ó, eu tinha falado sobre um quadrilátero convexo e não convexo, né? E eu vou falar sobre a mesma relação dentro de um poliedro convexo e um poliedro não convexo. A gente vai criar um paralelo aqui para que vocês possam ter na cabeça de vocês direitinho qual é a diferença de um para outro. No espaço é um pouquinho mais difícil de criarmos uma característica única, né? Na geometria plana é um pouquinho mais fácil. Então aqui nós temos convexo. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui não convexo. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu acho que vai ficar bem feio, mas tudo bem. Bem, uma das características é o aspecto quebrado, né? Esse aspecto quebrado vocês conseguem perceber facilmente. Deixa eu ver se eu vou conseguir dimensionar aqui, de forma que fique um negócio bonitinho para vocês.
Bonito, bonito não vai ficar não. Eu acho que ficou entendido. Acho que dá para verificar. Bem, então aqui esse aspecto quebrado é visto tanto no polígono convexo quanto, no não convexo quanto no poliedro, né? Então aqui eu tenho polígono, que são convexos, e na parte de baixo os não convexos. Bem, então como eu tinha falado na parte, né, de geometria plana da aula passada, a partir do momento que a gente pega quaisquer dois pontos, né, internos de um polígono ou um poliedro convexo, a reta de encontro jamais sai de dentro do nosso polígono ou poliedro, né? Então, A e B. Então, isso aqui não é de toda verdade num polígono, num poliedro não convexo, ou também chamado de côncavo, né? Porque aqui a gente percebe facilmente que a reta sai do polígono e depois volta, né? O mesmo acontece aqui, você pegar um ponto interno aqui e outro ponto interno aqui, né? Então, vai ver aqui. A gente consegue perceber justamente que ele sai de dentro do poliedro e entra novamente no poliedro. Todas as formas que nós formos falar aqui sempre serão pertinentes a poliedros que são convexos. Então, a fórmula de Euler, soma dos ângulos das faces, etc. No poliedro não convexo, para que você possa calcular, por exemplo, o volume, das duas uma, ou você considera ele como sendo convexo e tira a parte quebrada, ou você pode subdividir em várias figuras espaciais distintas, né? Então, essa é a visão inicial da parte de poliedros. Então, os poliedros, né, eles são obtidos a partir dessa dimensão entre dois planos, e justamente a relação entre as alturas, né, entre o plano alfa e o plano beta, que vai dar justamente a terceira dimensão, e todas as relações vão ser sempre em poliedros convexos. Então, no próximo quadro, a gente vai ver poliedros convexos, em especial os poliedros regulares, os também chamados poliedros de Platão. Vamos lá, galera. Os poliedros regulares, também chamados poliedros de Platão, quando a gente fala lá na geometria plana de figura regular, ela possui todos os lados em ângulos iguais. E quando nós temos um poliedro regular, todas as faces têm a mesma característica. Ou então sempre quadradas, sempre triângulos equiláteros e assim por diante. Nós temos que o menor poliedro regular é o tetraedro regular. Vai ser o nosso número 1 aqui, né? Tetraedro regular. Então, obviamente, se é tetra, consequentemente, o número de faces é igual a 4. Nós temos aí que o tetraedro regular, né, é um poliedro que tem a característica de uma pirâmide, tem uma estrutura piramidal, que é de extrema importância no vestibular e é uma das minhas apostas, talvez, para esse ano. Tá? Então, quando você tem aqui um tetraedro regular, a gente tem todas as faces triângulos equiláteros. Então, se é triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz 3 sobre 4. A altura do triângulo equilátero, L raiz 3 sobre 2. Então, na aula passada, eu tinha falado sobre a altura do triângulo equilátero, a apótema da base, e isso vocês vão levar também para dentro do estudo de pirâmides, né? Então, a gente vai perceber aqui que num tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros. Só que aqui a gente não está, né, falando sobre pirâmide, estrutura de pirâmide, a gente está apenas analisando ele como sendo um poliedro. Então, sendo um poliedro, né, a gente tem aqui que, baseando-se na nomenclatura, o número de faces é igual a 4. Podemos contar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, o número de arestas é igual a 6. E o número de vértices, né, que são as quinas, também são 4. Vértice também é igual a 4. Já já a gente vai provar a relação de Euler. Bem, a nossa figura número 2 vai ser o nosso hexaedro regular.
mais conhecido como cubo, né? Só que é importante saber a nomenclatura pelo fato de ter 6 faces, né? Então, vamos tentar construir um cubo muito grande e já já a gente vai fazer alguns comentários. Bem, então aqui, ó, se é hexaedro regular, consequentemente, o número de faces é igual a 6. Ao contarmos aqui, nós temos 4 arestas na base de cima, 4 arestas na base de baixo e 4 arestas laterais. Então, nós temos aqui que o número de arestas é igual a 12. Analisando aqui as esquinas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de vértices é igual a 8. E nesse primeiro quadro a gente vai fazer só esses 3 aqui, né? Fechando com o octaedro regular. Então, se é octaedro, consequentemente são 8 faces. Então, esses são os palpáveis, né? Fáceis de verificarmos. O dodecaedro e o icosaedro são mais difíceis até mesmo para desenhar, são muito complexos, né? Não vou fazer essa maldade com vocês. Depois eu vou enviar o material para todos eles para que vocês possam verificar a relação de Euler. Tá? Então aqui, ó, nosso octaedro, ele se assemelha com 2 pirâmides, né, conectadas, né, uma à outra. Nós temos que o número de faces é igual a 8. Arestas, 4 em cima, 4 embaixo e 4 aqui no meio, né? Então o número de arestas é igual a 12. E o número de vértices é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, a primeira coisa que a gente vai notar é que existe uma relação entre o hexaedro e o octaedro, onde eles possuem o mesmo número de arestas. Isso significa que se nós tivermos 12 palitos, eu consigo fazer tanto um cubo quanto o octaedro. Então, 12 canudos, 12 estruturas iguais, eu consigo formar qualquer uma dessas duas peças. Então, é algo muito importante que pode ser explorado dentro do vestibular. Bem, nós sabemos que os poliedros possuem a relação de Euler, né? Encaixa-se perfeitamente a relação de Euler. Relação de Euler, que normalmente a galera fala sobre o vamos fazer amor a 2. V mais F igual a A mais 2. Então vocês vão perceber que em qualquer poliedro convexo, sempre é possível isso. Nos regulares também, porque eles são convexos. Então se a gente analisar aqui, né? V mais F, 4 mais 4, 8. A mais 2, 6 mais 2, que é o A mais 2, 8. Aqui dá para verificarmos, né? 6 mais 8, 14. 12 mais 2 também 14. E 6 mais 8, 14. 12 mais 2 também 14. Então, se o número de arestas é igual, obviamente aqui tinha que ser trocado já para encaixar na relação de Euler. Uma coisa importante em relação às arestas, a gente pode calcular tanto em relação ao ângulo poliédrico quanto à característica das faces. Então, a gente diz que as arestas eu posso calcular, né? Se tem faces triangulares, multiplica por 3. Faces quadrangulares, né? Multiplica por 4. 5 vezes as faces pentagonais e assim por diante, né? Até n vezes as faces enegonais. E divide por 2. Porque uma mesma aresta serve para duas faces ao mesmo tempo.
Bem, se nós analisarmos isso no tetraedro regular, nós temos que são 4 faces triangulares, né? Então, as faces aqui são 4. Então, se são 4 faces triangulares, a gente vai fazer o quê? O cálculo da aresta será 4 vezes triangular, então 3, né? O número de faces triangulares multiplicado por 3, e eu sempre divido por 2. 4 vezes 3, 12, sobre 2 dão 6 arestas. Então, bate certinho com 6 arestas. Se eu analisar pelo ângulo poliédrico, que é pelo vértice, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices e sai 3 arestas. Vão ser 4 vezes 3 arestas, dividido por 2 também vai dar 6. Então vamos analisar depois, né? Aqui eu estou fazendo pelas faces, vou fazer também pelos vértices aqui. Então nós temos aqui que essa figura, ela possui 6 faces e elas são quadradas. Consequentemente, para o cálculo das arestas, né, vai ser 4 vezes o número de faces, então 4 vezes 6 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12 arestas. Consequentemente, bate certinho. Analisando aqui pelo ângulo poliédrico, pelos vértices, saem 3 arestas. Então, eu tenho 8 vértices que saem 3 arestas. Então, se nós fizermos aqui o cálculo das arestas, vai ser 8 vezes 3 dividido por 2. 24 sobre 2, também 12 arestas. Então, dá para fazer tanto pelo vértice, analisando o ângulo poliédrico, se sai 3 arestas, 4, o que for, ou pela característica das faces, né? Então, aqui por último, nós temos o octaedro, que tem 8 faces, cada uma delas triangulares, então tenho 8 faces triangulares. Então, cálculo das arestas, então vai ser 3 vezes 8, 24, sobre 2, também 12 arestas. Beleza? Então, sempre é válida a relação de Euler nos poliedros convexos, em particular também nos poliedros regulares, e nós temos aí que o cálculo da aresta a gente sempre faz, né, multiplicando pela quantidade de arestas, e a quantidade de faces possui essas arestas. Aqui eu botei dessa forma porque nos regulares são sempre iguais as faces. Mas posso ter um poliedro convexo qualquer, onde tem, sei lá, 8 faces quadradas, 6 faces triangulares, eu faço 8 vezes tanto, tanto vezes tanto, divide tudo por 2, sempre vai dar um número de arestas, beleza? Show! Então, para finalizarmos aqui a nossa parte de poliedros regulares, o número 4 é o dodecaedro regular. Se eu não me engano, foi a última figura espacial que caiu na prova da UERJ, né? E o icosaedro regular. O primeiro possui 12 faces pentagonais. Esse aqui possui 20 faces triangulares. Então, para calcular aqui o número de arestas, né? 12 vezes 5, 60, sobre 2, 30 arestas. Surpreendentemente, aqui para calcular o número de arestas, 20 vezes 3, 60, sobre 2, 30 arestas. Tal como no cubo, né, no hexaedro e no octaedro, com 12 varetas eu consigo formar tanto um cubo quanto um dodecaedro, aqui também, se eu tiver 30 varetas, eu consigo tanto formar um dodecaedro quanto um icosaedro, tanto com 12 faces quanto 20 faces, tá? Aqui, de acordo com a relação de Euler, vamos fazer amor a 2, vértices, faces são 12, vai ficar 30 mais 2. 32 menos 12 vão ser 20 vértices, né? E aqui, V mais F, faces 20, igual a A mais 2. 32 menos 20, 12 vértices. Então, como o número de arestas é igual aqui também, nós temos aí que o número de faces e vértices são trocados. 20, 12, 12 e 20, né? Então, existe uma relação direta também entre essas duas figuras que pode aparecer dentro do Enem ou de qualquer vestibular, né?
onde ele vai falar sobre essa relação de, com a mesma quantidade de arestas, eu consigo formar dois poliedros diferentes, né? Sendo eles regulares, quais poliedros são esses? Então dá para criar isso daí, tá? Bem, para utilizar justamente a relação de Euler e a relação das arestas, vamos criar um problema qualquer, né? Vamos supor que nós tivéssemos um poliedro onde eu tenha 8 faces quadradas, 4 faces triangulares e 2 faces hexagonais. Então vamos supor que fosse possível fazer esse tipo de poliedro. Eu não faço ideia. Então vamos supor que o problema garantiu que existe esse poliedro e ele é um poliedro convexo. Então, poliedro convexo. Se o problema garantiu que é um poliedro convexo, consequentemente a gente vai aplicar todas as relações que a gente conhece, né? Então, primeiro, arestas, 8 faces quadrangulares, 4 faces triangulares, 2 hexagonais dividido por 2. Então, aqui vai ser 32 mais 12 mais 12, dividido por 2. Então, 30, 40, 50, 56. 56 dividido por 2, consequentemente, aqui eu terei 28. Beleza? Beleza. Então, nós temos ali o número de arestas igual a 28. De acordo com a relação de Euler, vamos fazer amor a 2. Então, aqui vai ficar vértice, faces, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 faces, aresta 28 mais 2. Consequentemente, aqui vai ficar 30 menos 14, 16 vértices. Então, essa relação das arestas e a relação de Euler sempre é possível dentro das figuras, tá? Outra coisa importante dentro dos poliedros é o que nós chamamos de soma dos ângulos das faces. Qual o detalhe? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula SI é igual a 180 vezes N menos 2. Então, por exemplo, quadrilátero, 360 graus. Triângulo, 180 graus. Jogo ali hexágono, 720. Aí eu faço 8 vezes 360, 4 vezes 180, 2 vezes 720. Acho a soma dos ângulos das faces. Existe uma fórmula mais prática para isso, quando você conhece o vértice. O soma dos ângulos das faces é igual a 360 vezes V menos 2. Beleza? Então essa fórmula ela vai direto à relação angular aqui. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai fazer novas demonstrações. Vamos lá. Na nossa continuidade aqui, vamos ver prismas e cilindros. Nós temos aqui que os prismas e os cilindros, né? Eu coloquei aqui dessa forma junto, porque o volume sempre é o produto da área da base vezes a altura, né? Então, como é sempre a área da base vezes a altura, os dois, né? Aqui, obviamente, vai, no caso do prisma, vai depender do polígono da base, se é quadrado, triângulo, equilátero. E do cilindro, a área da base é sempre o círculo, que é PR ao quadrado. Então, a PR é 2 vezes H. Então, só que a estrutura é idêntica. Nós temos que a diferença de um para o outro é que é um sólido de revolução e outro não, tá? Bem, então dentro dos prismas, né, dentro da característica prismótica, deixa eu botar aqui um prisma qualquer, nós vamos calcular área lateral, área da base, área total e volume, né? Vou fazer um prisma bem nojento. Bem, então todos os prismas, né,
Quando a gente fala sobre área da base, obviamente tem o polígono da base. Então, a área AB representa a área do polígono da base. A área lateral, AL, área das faces laterais. O grande lance está na área total, né? Que é a área total. A área total é a composição de 2 vezes a área da base mais a área lateral. A não ser que o problema fale sobre uma caixa sem tampa, né? O mesmo acontece dentro do cilindro. Se falar que é uma lata cilíndrica sem a tampa, obviamente considera uma base só. De maneira geral, 2 vezes a área da base mais a área lateral. E, como a gente falou, o volume, que é o produto da área da base, vezes a altura. Beleza? Bem, vamos fazer demonstrações aqui com cubo e paralelepípedo reto e retângulo. Talvez sejam as figuras que mais caem dentro da prova do Enem em relação a prismas, né? Obviamente eu posso ter bases triangulares, hexagonais, que a gente vai comentar também. Tá? Então, vamos ao cubo, que é o nosso hexaedro regular. Bem, o cubo, ele é cheio das relações pitagóricas. Tem várias relações ali, né, que dá para trabalharmos o teorema de Pitágoras. Tanto a diagonal do polígono da base, quanto a diagonal do próprio cubo. A gente comentou isso, acho, nas aplicações do teorema de Pitágoras. Se eu não me engano. Então, qualquer livro que você pegue, o primeiro prisma que ele vai falar é sempre o cubo, né? Então, nós temos aqui, referente ao cubo, área da sua base ao quadrado. A gente está considerando aqui as arestas medindo A. Área lateral, 4 vezes A ao quadrado, são 4 faces laterais quadradas, né? A junção aqui, né? A área total vão ser 2 vezes dessa mais uma dessa, consequentemente 6 vezes A ao quadrado. São 6 faces, todas elas quadradas. O volume, que é A ao cubo. A diagonal da face, né? Diagonal da face é A raiz de 2 e a diagonal do cubo, né? Que é A raiz de 3. Então, a gente já falou dessas demonstrações lá nas aplicações do Teorema de Pitágoras. Não vou mencionar de novo para a gente não gastar esse tempo. Beleza? Vou falar do paralelepípedo reto e retângulo no próximo quadro. Vamos lá, galera. Então, já deixei desenhado aqui o paralelepípedo reto e retângulo, o prisma reto triangular regular e o prisma reto hexagonal regular. Se é regular, nomenclatura regular, significa que o polígono da base tem todos os lados iguais. Beleza? Então, vamos lá. Paralelepípedo de dimensões A, B e C, temos que a área da base é A vezes B. Área lateral, eu tenho 2 faces, essa e essa, DC, a da frente e a de trás, A vezes C. Então, são 2AC mais 2BC. Ok? A área total, normalmente, a gente diz que é 2AB, 2 bases, mais 2AC mais 2BC. Ou muitos livros põem o 2 em evidência, fica 2AB, BC, AC. E o volume, A vezes B vezes C, sendo prisma reto, essa aresta lateral ela forma 90 graus com a base. Nós temos que a diagonal de um retângulo, né, aplicando o teorema de Pitágoras, que a gente vai chamar de Dzinho. Dzinho fácil, Dzinho ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E a diagonal do paralelepípedo, que se dá por vértice oposto e face oposta, é o Dzão aqui. Quando eu faço, né,
Pitágoras, sendo aqui C, deixa eu dar dimensão nisso aqui para ficar mais visível para vocês. Então vai fazer Dzão ao quadrado igual a Dz ao quadrado mais C ao quadrado. Só que Pz ao quadrado dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, isso aqui vai dar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então é fácil lembrar. Um tem 2 dimensões, outro tem 3 dimensões. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o outro o acréscimo do C ao quadrado. Bem, aqui, volumes, área da base vezes a altura. Área lateral são áreas de retângulos, né? O detalhe estão nas suas bases. Nós temos que na primeira, por ser um triângulo equilátero, a área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, considerando as arestas da base iguais a L, né? Vou chamar as arestas laterais de H, consequentemente a área lateral serão 3 vezes L vezes H. A quantidade de faces laterais sempre está intimamente ligada ao polígono da base, tanto no prisma quanto na pirâmide. Só que na pirâmide as faces laterais são triangulares e no prisma sempre retangulares. Lembrando que se o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, a área de sua base, né, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, na revisão da geometria falando, a gente falou que qualquer hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E, analogamente, né, o número de faces laterais, o número de retângulos da face lateral, é 6, justamente baseando-se no polígono da base. Então, considerando L, 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 né? Então, aqui vão ser 6 vezes L vezes a altura H. Ok? Então, se tem prisma reto triangular regular, pentagonal regular, quer dizer que a base é um polígono regular. Se é um prisma reto, não é um prisma oblíquo, significa que a aresta lateral ela forma 90 graus com a base. Tem o chamado princípio de Cavalieri, né, que vocês devem ter acompanhado durante as aulas do outro professor, que diz que independente se ele está torto ou em pé, sempre é a área da base vezes a altura. A diferença é que no prisma, uma pirâmide que ela é oblíqua, consequentemente ele vai dar um ângulo de inclinação, né, dessa figura. Você vai utilizar uma das razões trigonométricas para determinar a altura. A aresta lateral não será mais a altura. Aí você faz, ou vai ser um teorema de Pitágoras, ou geralmente uma razão trigonométrica. Em especial seno, porque o cateto oposto vai ser a altura e a hipotenusa vai ser a aresta. Então ele vai dar um ângulo lá, você usa seno normalmente para poder determinar essa altura, faz normalmente a área da base vezes a altura. Então, independente do grau de inclinação, a altura sempre é reta, formando 90 graus. Só que no prisma oblíquo, ele vai te dar esse ângulo de inclinação, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre cilindros, pirâmides, cones e esferas, tá? Dando prosseguimento a essa parte, lembrando essa parte de geometria espacial, que faz também jus à competência 2 da prova do Enem, beleza? Show! Bem, dando prosseguimento então à nossa parte de geometria espacial, dando continuidade na competência 2 a todos os sólidos, a gente vai falar um pouquinho sobre o cilindro. Então vamos falar sobre cilindro, cilindro equilátero, falar sobre a seção meridiana, né, dentro de um cilindro equilátero, e vamos falar o cilindro como sólido de revolução. Nós temos que normalmente o cilindro ele possui uma estrutura muito próxima de um prisma, justamente porque o volume é calculado pela área da base vezes a altura. Porém, diferente de um prisma, ele não tem, por exemplo, os vértices, né? A gente não consegue criar essa relação de arestas. A gente fala justamente sobre geratrizes dentro dos sólidos de revolução. Então, nós temos aqui que o cilindro, né, tem bases circulares, diferentemente do que acontece em prismas, né? Então, nós temos aqui uma figura bem particular em suas bases. Então, nós temos aqui os círculos, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos que a base, né, vai ter a dependência do raio, e aqui nós temos, obviamente, a altura. No caso de um cilindro reto, a sua geratriz é igual à altura. O que é a geratriz? A geratriz é a linha imaginária limítrofe do sólido de revolução. Então, nós temos essas linhas aqui. Obviamente, no cilindro, a gente não consegue perceber de fato essa linha, né? É só um espaço limítrofe entre aqui um lado e o outro. Bem, então nós temos que a área da sua base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. A sua área lateral, a gente vai ver daqui a pouco, que é 2π vezes r vezes h. Nós temos que a composição da área total, são 2 vezes a área da base mais a área lateral.
tal como acontece nos prismas, né? Consequentemente, 2 vezes a área da base πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Eu botei o H maiúsculo, vou manter H maiúsculo. E nós temos que o volume, que é o produto da área da base vezes a altura, logo πr2 vezes H. Então, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura H. Bem, para falarmos sobre a área lateral, que é 2πr vezes H, a gente tem que fazer necessariamente a planificação da face lateral. Então, nós temos aqui, ó, vou pegar um cilindrinho, ok? Vou pegar esse cilindro e farei um corte na sua lateral. E vou abri-lo, né? Então, abrindo aqui esse cilindro, deixa eu fazer mais ou menos como é que vai ficar esse negócio. Horrível ali. Vamos lá. Então, deixa eu abrir agora ele. Vai dar um aspecto de estar maior, mas eu vou ter a abertura. Ok? Até que, ao abrir isso daqui, vira uma folha. Então, nós temos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, nós temos aqui a área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento da circunferência é 2πr. A partir do momento que a gente faz essa abertura, isso aqui, né, se torna o nosso 2πr, que é o comprimento. A altura, que era h, permanece h, por isso que a sua área lateral será baseando-se no retângulo. Consequentemente, se a área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura, consequentemente, a área lateral será base vezes altura, 2πr vezes a altura h, que vai justificar o que a gente tinha falado anteriormente. Bem, o cilindro como sendo, né, um sólido de revolução, a gente vai ver que pela rotação de uma figura plana, você consegue gerar uma figura espacial. Então aqui, por exemplo, você tem aqui um retângulo, né, de comprimento A e largura B. Vou colocar aqui, ó, A e B, ok? E vou girar em torno desse eixo. Ao girarmos em torno do lado maior, né, a gente faz aqui um espelho para poder criar essa relação, né, de rotação, e após girarmos vai ficar mais ou menos assim, né? Então, o raio da base é o A e a altura vai ser o B. Pode simplesmente, por exemplo, volume, área da base, π ao quadrado vezes B. Se nós girarmos em torno do lado menor, vai dar um volume diferente, né? Porque se eu giro em torno do lado menor, nós temos que o raio da base vai ser o B. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui do lado. Se eu tivesse aqui um retângulo B e A, agora girando em torno do lado menor, gera um sólido de revolução diferente e o volume diferente também, ok? Porque agora o raio da base é B e é ele que vai ficar ao quadrado. Ficou bem feio, mas tudo bem. O volume aqui, πb ao quadrado vezes A. Então, nesse primeiro caso, o A faz o papel do raio e a altura do B, né, o B. E no outro, o raio é o B e a altura é o A. Cilindro equilátero. Então, nós temos aqui, ó, cilindro equilátero. Uma figura importante aí pra gente. Toda figura equilátera tem coisas iguais, né? Quando é na geometria plana, tem lados iguais. Então, por que ele tem esse nome de equilátero? Então, vamos lá. O cilindro é equilátero a partir do momento que a seção meridiana vira um quadrado. O que significa isso? Ao fazermos um corte em pé dentro do nosso cilindro, nós vamos perceber que essa figura aqui é um quadrado. Então, se é um quadrado, consequentemente, o diâmetro da base é igual à altura. Então, a altura aqui é igual a 2 vezes o raio, ou é igual ao diâmetro. Falou sobre cilindro equilátero,
consequentemente você vai ter uma figura onde, se ele te der o raio, multiplica por 2 vai ter a altura. Ou se ele te der a altura, divide por 2, você vai ter o raio e consegue calcular volume, área da base, área lateral e assim por diante, beleza? Então aqui nós temos um resumão de cilindro para vocês. Próximo quadro, vou falar sobre pirâmide e cone. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então aqui eu já deixei pronto a primeira pirâmide para a gente falar sobre a relação pitagórica que existe aqui, que é extremamente importante. Então na semana anterior, né, semana passada, a gente falou sobre polígonos regulares inscritos. E eu falei de propósito. Eu coloquei o triângulo equilátero inscrito numa circunferência, o quadrado inscrito na circunferência e o hexágono regular inscrito na circunferência. E a gente criou uma relação entre raio, lado e apótema nas 3 ocasiões, ok? Das três figuras. O apótema da base aqui, ele é justamente a relação que você cria entre um segmento que vai no centro da figura ter uns lados formando 90 graus. Quando essa figura é um quadrado, a gente viu que o apótema do quadrado é metade do lado. Bem, inicialmente nós temos que essa relação pitagórica aqui, o apótema da pirâmide é o quadrado, então G é o apótema da pirâmide, é igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, muitas vezes, para o problema não te dar tudo de mão beijada, ele não te dá justamente a altura, que é importante para o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Bem, então nós temos aqui que cada uma das bases ela vai ter uma peculiaridade. Então, se a base é um triângulo equilátero, a gente tem que o apótema é 1/3 da altura. Se a base é um quadrado, é metade do lado. E se é um hexágono regular, como o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, o apótema é a altura do triângulo equilátero, certinho a altura, beleza? Então a gente viu isso na aula passada. Bem, então nós temos aqui, dentro dessa figura, existem 3 ângulos de 90 graus, que normalmente nos livros a apostila só mostra um, que é justamente a altura. Só que pela definição de apótema, a gente viu que apótema é o segmento vai do centro da figura até um dos lados formando 90 graus. Então a apótema forma um ângulo reto aqui. E nós temos que o G, que é o apótema da pirâmide, é a altura da face lateral. Então tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ele é a altura dessa face triangular aqui. Então, diferentemente dos prismas, né, nós temos que sempre as faces laterais são triangulares e essas faces normalmente calculam a área por base vezes a altura dividido por 2, área de um triângulo convencional. A não ser que ele te dê outras características que a gente tem vários tipos de áreas de triângulos, beleza? Bem, nós temos, por característica principal, o volume de qualquer pirâmide é 1/3 do produto da área da base vezes a altura. A área da base vai depender da figura da base e a área lateral também. Obviamente que na área total a gente faz a soma da área da base mais a área lateral, uma base só, diferentemente do que acontece no prisma, que a gente considera a base de cima e a base de baixo, beleza? Então nós temos aí que dentro dessas pirâmides, né, o mais importante é saber dessa relação pitagórica e que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. É o mesmo que acontece dentro do cone. Só que antes de falarmos do cone, eu vou falar rapidamente de uma figura que é importante, que é o primeiro poliedro regular, que é o tetraedro regular. Também uma das apostas para esse ano, acredito que já tem um tempo que não falo sobre o tetraedro regular. É uma figura fácil de trabalharmos, tá? E ela tem algumas características bem interessantes. A primeira característica interessante é que todas as faces são triângulos equiláteros, né? Então a gente sabe que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, né? Então, olha que interessante. Pelo menos eu acho interessante, né? Não sei se vocês vão achar interessante. Bem, então o que se trata a respeito da área da base vai ser, vamos supor que todas as arestas meçam A. Então vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Área lateral, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área total, 4, que são 3 laterais mais a base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por isso que, quando você olha na apostila, no livro qualquer, aparece apenas A ao quadrado, raiz de 3. Né? E o volume, que é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12, vai vir de várias relações pitagóricas. Primeiro,
O G que está aqui vai ser a altura da face lateral. Então, olha que interessante. Nós temos aqui que o G, esse G aqui, ó, no tetraedro regular, o G é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? O apótema da base, o M aqui, é o apótema de um triângulo equilátero, que é 1/3 da altura, L raiz de 3 sobre 6. E a partir de uma relação pitagórica, você vai achar a altura H. Ok? Então, eu vou deixar para vocês provarem aí quanto vale a altura. Não precisa ficar com medo, até porque não é para você ficar gravando fórmula. Só para você constatar baseando-se na aula da geometria plana, juntamente com a geometria espacial. E a partir daí, a área da base vezes essa altura vai gerar A ao cubo raiz de 2 sobre 12, ok? Que é o volume do tetraedro regular. A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então a única coisa que eu quero de vocês é que vocês façam Pitágoras aqui, achem a altura, ok? Show de bola. Vamos agora falar rapidamente do cone, para depois irmos para a esfera, né? E fecharmos essa revisão da geometria espacial. Nós temos que o cone possui volume, né, muito parecido com o da pirâmide, até porque o cone é como se fosse a pirâmide em relação ao cilindro, né? Então nós temos aqui que o cone é aquele maldito chapeuzinho de aniversário de criança, horroroso. Não sei na infância de vocês, pelo menos na minha infância eu usei bastante. E também existe a relação pitagórica, só que ao invés de apótema, nós temos que o apótema para pirâmide, né, no cone é o raio. Então aqui a altura e aqui será a nossa geratriz. Lá recebe o nome de apótema da pirâmide, ali recebe o nome de geratriz. Então esses três elementos, raio, altura e geratriz, relacionam-se também pitagoricamente, onde g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Nós temos que dentro do cone, né, área da base também a área do círculo, πr ao quadrado, área lateral πrg, então πr vezes a geratriz, e volume, que é 1/3 da área da base, πr2 vezes h. O cone também é um sólido de revolução, tá? Então, se a gente gerar um triângulo, né, em especial o retângulo, fica bonitinho, né, um cone. Então, aqui para poder fazer isso, a gente vai fazer um espelhinho aqui, né, do outro lado. Vamos rodar. Então, se você tem aqui um triângulo retângulo, né, deixa eu botar aqui os elementos. Vou botar A, B, C. Até para lembrar que quadrado é hipotenusa igual a soma do quadrado de catetos, tem um retângulo ABC, ok? Se você gira em torno do cateto B, né, o B vai ser a altura, o C vai ser o raio. Gira em torno do cateto C, o C vai ser a altura, o B vai ser o raio. Se gira em torno da hipotenusa, parada interessantíssima, geram dois cones distintos. Mas isso é papo para outra ocasião, beleza? E por último, a gente vai falar sobre cone equilátero. A gente falou cilindro equilátero, cone equilátero. O cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro, tá? Eu não vou desenhar aqui, só vou botar aqui a geratriz é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, a altura seria a altura de um triângulo equilátero. Então, nós temos aqui um resumão de pirâmides barra cone, que o volume sempre é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, no quadro seguinte, a gente vai revisar a esfera e a gente vai fechar por hora essa parte de geometria espacial. Vamos lá, galera. Então, aqui na nossa esfera, né, eu já deixei prontinho para vocês, nós temos que dentro dos elementos da esfera, pode falar sobre a linha do Equador, que essa linha do Equador é também chamado essa figura, né, dentro da esfera de círculo máximo. Porque se eu pego mais para cima ou mais para baixo, obviamente o círculo ele vai diminuindo, né?
Então nós temos que, paralela à linha do Equador, nós temos o famoso paralelo. Nós temos que esse corte em pé é chamado de meridiano. Quando a gente fala sobre meridiano, já vem o nome na nossa cabeça, né? Mas isso aí é papo para a geografia. E, obviamente, nos extremos nós temos os polos. Dentro da esfera, a gente sabe que o volume da esfera é dado por 4/3 de πr², e a superfície esférica 4πr². Então, se a gente pega uma esfera, faz um corte nela e abre, né, a superfície do couro da bola, ele seria 4πr². Então, nós temos aqui que o raio é o nosso Rzão aqui, ok? Então, aqui, exatamente onde passa, né, a linha do Equador, nós temos, como eu falei anteriormente, o círculo máximo. Então, se vocês ouvirem falar sobre círculo máximo, né, dentro da esfera, é esse cara daqui, ok? Então, o círculo máximo, que passa exatamente pelo centro da esfera, tem área igual a πr², ok? Show de bola. Dentro da esfera, muito também se fala sobre fuso e cunha, tá? Então vamos lá. Pegar aqui uma esfera e vamos falar sobre cunha esférica e fuso esférico. Então nós temos aqui a nossa esfera. Nós temos que o fuso e a cunha são determinados a partir do momento que a gente destaca um gomo, seja ele de uma abertura qualquer. Então aqui nós temos o nosso gomo. Deixa eu ver se eu vou conseguir começar esse negócio. Vai ficar meio esquisito, mas está tudo certo. O importante é que vocês consigam visualizar. Se conseguir, está tudo certo. Bem, esse gomo aqui tem uma determinada abertura. Vamos chamar de abertura alfa. Pode ser qualquer abertura, pode ser até metade da esfera, não tem problema nenhum. Ok? E aqui nós temos essa parte lateral, é como se eu estivesse tirando um gomo de uma tangerina perfeitamente esférica, né? Beleza. Então nós temos aqui raio e raio. Nós temos que, ao retirarmos esse gomo, a parte de fora é o que nós chamamos de fuso. Fuso. Então, para você lembrar do fuso, lembra fora, parte de fora, que seria a casca do gomo. Então, como é que a gente faz isso? Se a esfera inteira, que tem 360 graus, a superfície é 4πr², o fuso, que tem a abertura alfa, vai ter, né, um valor. Quando a gente faz essa regra de 3, né, a gente chega à conclusão que o fuso é 4πr² vezes alfa sobre 360. Quando você olha no livro, obviamente vai estar πr2 alfa sobre 90, porque ele simplifica o 4 com 360. Eu, particularmente, prefiro gravar uma fórmula só. Então, lembra sempre πr², multiplica por alfa, divide por 360. O volume do gomo é o que nós chamamos de cunha esférica. Da mesma forma, a gente faz 360 graus está para 4/3 de πr², assim como alfa está para a cunha esférica. Por isso que a cunha vai ser 4/3 de πr², multiplica por alfa também e divide por 360. Que normalmente se simplifica o 4 360, 90 e fica πr² alfa sobre 270. Só que novamente eu prefiro deixar assim para lembrar que tem uma correspondência direta com o volume e a superfície. Nós temos aí que o que pode cair diferente é a superfície total da cunha. O que é a superfície total da cunha? Quando eu arranco a cunha, esse gomo aqui tem um fuso e duas laterais. Essa semicircunferência que tem aqui, que está de laranja, com o outro lado é uma circunferência inteira. Então vai ser um fuso, que é a superfície, a casca do gomo, mais duas laterais que vão dar πr², porque o raio é R. Beleza? Então, superfície total da cunha, fuso mais πr². Beleza? Show de bola.
Última coisa que eu vou falar, vou fazer nesse quadro aqui mesmo, é um corte paralelo à base, né? Justamente, se eu corto aqui no paralelo, se eu destaco o que nós chamamos de calota esférica. Então aqui, ó, o que pode acontecer é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo encaixar a minha figura aqui. Acho que vai rolar, tá bom. Então aqui, ó. Então nós temos aqui o círculo máximo. A partir do momento que eu faço um corte paralelo ao círculo máximo, mais para cima ou mais para baixo, tanto faz. Aqui eu tenho a formação de um outro círculo menor, obviamente, né? Vou destacar esse círculo daqui, vou tirar ele daqui. Nós temos que existe uma relação pitagórica, para variar, Pitágoras está em tudo, né? O Pitágoras é aquele cara chato que aparece em todos os lugares da matemática. Onde o raio dessa circunferência, Rzinho, a distância entre os dois centros, vou chamar de distância D, o centro dessa circunferência e o centro do círculo máximo. E o raio da esfera se relacionam pitagoricamente. Tá? Então aqui você tem que Rzão ao quadrado é igual a D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Com isso a gente fecha a nossa revisão aí da competência 2, né? Vou mandar uma nova lista de exercícios falando sobre essa parte de volumes. É importante que vocês foquem nisso porque todos os anos, né, na prova do Enem sempre aparece a geometria espacial. Então, seja dentro da compreensão dos poliedros, dentro da parte de volumes e, em especial, as projeções ortogonais, que seriam as sombras, né? Aquelas coisas assim, o cara pega justamente, sei lá, o cubo, aí pega uma formiga subindo numa aresta, passando por um determinado ponto, descendo na outra aresta. Aí ele quer saber a projeção ortogonal da formiga. As projeções ortogonais, para que a gente possa pensar, né, sobre a sombra, basta você pensar num drone passando em cima. O que o drone estaria olhando para baixo? Justamente o desenho, né, que ele vai conseguir visualizar a partir da parte de cima. Então, projetar ortogonalmente significa ver a sombra no chão. Então, é importante também dentro da competência 2 da prova do Enem. Beleza? É isso.